Lá, o pastor soltando, o Macedo ali junto. Eu vou trazer o Macedo aqui nessa brincadeira. Um abraço ao pastor também, ao pastor Mala. Mas aqui tá mais, eu acho que tá mais completinho e vamos começar já nessa história, tá? Primeiramente, o Macedão aqui na conversa e principalmente qual é o objetivo em relação a esse requerimento. Juiz de Direito Leandro Jorge Bittencourt Cano, Cássio Cano, tá, tudo bem, que é associado do Esporte Clube Corinthians Paulista, protocolou um requerimento formal ao presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tomás Júnior, né, em tese, solicitando a apuração de gestão temerária e a adoção de medidas regressivas. Medidas regressivas são, você vai apurar a responsabilidade, se houver alguma responsabilidade civil, você vai pagar com seu próprio patrimônio, tá? Com seus patrimônios, apesar que alguns deles já não tem muitos patrimônios, estão bloqueados, né, etc. Mas a gente conversa depois. Para ressarcir um prejuízo superior a 40 milhões de reais. O valor é resultado de uma condenação da FIFA relacionada ao contrato firmado com o atleta Matias Rojas, considerado juridicamente falho e prejudicial aos interesses do Corinthians. Prejuízo financeiro e gestão temerária, ou gestão irregular. No requerimento, Cano destaca que o contrato com Rojas expôs o clube a uma condenação internacional, sendo atribuído a atos de gestão irregular por parte dos dirigentes. Segundo o documento, a administração assumiu obrigações incompatíveis com a capacidade financeira do Corinthians, não cumprindo o que foi pactuado, no caso. Responsabilidade dos dirigentes. O requerente argumenta que os dirigentes envolvidos na ocasião, incluindo o presidente, o diretor de futebol, o diretor jurídico e o diretor financeiro, devem ser responsabilizados pessoalmente, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Cano afirma que houve violação do dever de diligência e negligência qualificada, caracterizando uma gestão imprudente. A gestão temerária está ali qualificado, Cano classifica a celebração de um contrato de alto impacto financeiro sem garantias adequadas e lastro orçamentário seguro, como gestão temerária em conformidade com a Lei Geral do Esporte. Além disso, ele ressalta que a conduta dos dirigentes viola o Estatuto Social do clube, que exige a probidade e lealdade à instituição e proíbe atos que possam causar prejuízos significativos. E os requerimentos específicos. A instauração imediata de um procedimento administrativo interno, a identificação das condutas dos dirigentes envolvidos, a adoção de medidas jurídicas para o ressarcimento integral do prejuízo, o encaminhamento do requerimento ao Conselho Deliberativo, CORE e Conselho Fiscal, a comunicação formal e documentada ao requerente sobre as providências adotadas em até 10 dias. O requerente alerta que a omissão em adotar as providências solicitadas poderá resultar em medidas adicionais, tanto internamente como no Poder Judiciário, visando proteger o patrimônio social do clube. O documento, portanto, representa uma denúncia formal e um apelo por responsabilidade e transparência na gestão do Corinthians, enfatizando a necessidade de ações concretas para evitar prejuízos financeiros que continuem a comprometer a saúde financeira do clube. Ufa! Cara, e aí, rapaz? Ô Douglas, um juiz de direito entra nessa brincadeira e, associado como ele, percebendo a patifaria que está acontecendo, né, simplesmente define ali uma petição para a responsabilização. Ah, e só para ficar claro, viu, gente? Para não faltar nenhuma aspa aqui, ó. Quais são os dirigentes que estão sendo apontados? O presidente do William Monteiro Alves, o diretor de futebol Alessandro, o diretor jurídico Herói Vicente, o Wesley Melo, o Augusto Melo, o Rubens Gomes, o Yankee Lee e o Rosal Santoro. Tem que haver uma apuração em todas as esferas, porque desde o início do contrato até o seu rompimento, então todos os envolvidos terão que ser analisados e as suas condutas. Vale destacar, e obviamente a gente tem que destacar, que teve muito disse-me-disse durante bastante tempo na mídia, seja por parte do Augusto Melo, seja pelo Rosal Santoro. E quando teve a representação, lembra aquela representação que mostrava um extrato bancário, que o Corinthians poderia ter fundos, né? Poderia ter dinheiro para fazer a quitação do pagamento do Rojas naqueles dias, e não foi feito. Muita gente já, com o desgaste natural da gestão Augusto Melo, ninguém levou apontamento e só lembrou dos vídeos. Mas é sempre muito importante. Esse tipo de requerimento de um juiz é, por óbvio, para apontar as condutas e os comprovantes, os documentos, para ter a responsabilização correta de cada um, ou de todos, que geralmente vai acontecer como todos. Mas, por óbvio, isso daqui é o primeiro apontamento de alguém que tem um peso, é um juiz, pedindo a responsabilização de pessoas que, de certa forma, teriam causado um dano à estrutura corintiana. E aí, meu querido Douglas, o que você sentiu vendo aquilo que a gente falava no ano passado, né, no finalzinho, aliás, nesse ano, né, porque a gente ainda está em 2025, sobre essa questão, sobre aquela representação, sobre tudo que está acontecendo? E aí, o que você vai colocar? Então, Reis, o que acontece? Ele já tá pegando e
e colocando o conselho na parede. Ou você faz em 10 dias, ou eu vou ajuizar. Daí você será responsabilizado também por não tomar providência. Já há um ato jurídico perfeito, já há lesão na questão do Rojas, e já há lesão na questão do Félix Torres. O Félix, então, o Félix eu vou colocar aqui na tela, porque ele fez um outro requerimento. Aí eu só fiz um de cada vez. Para que eventualmente ele faça. Então, o que acontece? Já é passivo de punidade, de você punir. Não é que no caso do Augusto Bela que se depende da justiça. Ali já pode punir. Se de fato, é ato administrativo, né? Conforme o requerimento e o juiz de direito ele endossa para responsabilizar, já está lá configurado o senhor Rosário Santoro, o senhor Baleia do Tic Tac, tá lá? Ele era ele estava tratando. O que acontece? Vamos lá. Teve todo esse requerimento para responsabilização. Na verdade, ele quer individualizar a conduta. É juiz. Se você ver, tecnicamente falando, ele não está falando responsabilize o presidente. Não é assim. Na lei de geração esporte é o presidente. Não é. Não é assim que funciona. Quem está passando é ilusão. Por isso que existe o quê? Dirigentes que fazem atribuições. Daí você tem o grau de responsabilidade. Agora, o senhor Occultation lá tá documentado. Estou falando que tem documentação lá. A documentação tá o quê? Que havia dinheiro em caixa e não foi pago. Nada justifica o não pagamento. Porque e é o dever, né? É o dever dele. É um movimento de risco. É um movimento de risco. Então, ele fala de assumir a responsabilidade. Você vai ver. Não tinha condições de pagamento, tudo, mas você tinha uma medida urgente que você podia ter um dano de 40 milhões. Você pegar e costurar isso, não acho que foi um problema. Você costurar um negócio e fazer o negócio. O problema é o quê? O problema é ter dinheiro em caixa e você não honrar. Esse é o prior. São 10 horas. Você tem dinheiro em caixa e você não honra. Isso é o problema. Entendeu? De você ter que pactuar porque tá devendo, não tem. Você tentou fazer uma medida emergente para você pegar, às vezes, é desespero lá. Todo mundo sabe como estava na época. Você vai lá e faz um acordo, mas você tem que cumprir. É prioridade, independente do que tem dinheiro no caixa. Se você pega isso daqui, você tem que ter com prioridade disso daí. Mas se você tem lá que parece que tinha o Profut para pagar, isso daí. O Profut dava para chutar tanto que ele chutou, tanto que ele ocultou o Profut. Você teria que pagar o quê? O Rojas. O senhor Baleia do Tic Tac tava lá negociando. Por que aconteceu a penalidade? Responsabilidade de quem está negociando. Responsabilidade de quem estava em contato direto com o representante. Se está em contato direto com o representante, por que aconteceu isso? Então você concorre na responsabilidade. Do advogado do IU, eu não acredito, nem do IU eu não acredito. Eu não acredito que responsabilize o jurídico. Porque o jurídico ele tinha que tomar medida para não ser aplicado, porque ali já se aplicava a rescisão indireta. Então você tinha que fazer o acordo. O cara fez um acordo absurdo. Ele fazia, acontecia o que aconteceu. Agora o problema é o seguinte. Não pagou? Eu não sabia. Como que você não sabia? Como que você, como presidente, como diretor financeiro, como que você não sabia as prioridades do clube? Então você não controla porcaria nenhuma. Geralmente ele se esquivava da responsabilidade. Isso aí falava isso. Esqueça a política. Esqueça Rosala. Esqueça a política, que agora nós estamos falando de política. Nós estamos falando de responsabilidade de gestor, que é uma coisa totalmente diferente. Então, politiquinha não vai colar aqui. Porque os caras estão indo para dentro, civilmente, criminalmente. Os caras decidiram o quê? Quem cagou vai sentar e vai rodar. É isso a questão. Ele já falou 10 dias de providência. Não adianta querer fazer a patifaria desde o mês 5 lá. Por que não andou ainda? Porque se não andar ali, vai na justiça. Porque se ele não entrar, vai entrar outro associado e vai entrar, pedindo ressarcimento. Já está na hora de entrar, talvez sendo ali um juiz desse peso, esse volume. A única coisa que eu posso acrescentar, Douglas, assim, como eu falei para você na última vez, todo mundo tem uma pazinha de responsabilidade, isso daí vai do topo, como o próprio juiz falou, presidente, financeiro, jurídico, todo mundo tem sua responsabilidade ali dentro. Claro que a gente tem que aguardar os documentos, os extratos. Se aquele extrato, por exemplo, foi feito um requerimento há muito tempo atrás, não sei nem se está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Na peça tem toda a documentação que eu te mandei. Pois é, aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o X da questão, tá? Aqui, ó, para vocês verem. Teve um requerimento lá no passado, eu acho que nesse ano foi esse, porque esse negócio de 25, 26 é horroroso para mim. Mas é igual a cheque, você coloca em datas distintas. Isso aqui foi um requerimento da época, ó. Teve um requerimento à época que a gente teve acesso a isso daqui com várias situações, etc. E aqui mostrando, hipoteticamente, tô falando em hipótese, tá? O extrato bancário do Corinthians tendo os valores dia após dia, todos os dias certinhos, da data em que o Corinthians deveria ter pago, né? Entre
Aqui, ó, o fluxo financeiro do clube entre 16 e 24 de fevereiro, que comprova a disponibilidade de 3,7 milhões, certo? Isso daqui é um documento que foi feito o requerimento, ninguém deu muita trela na época, mas o juiz deu. Esse juiz está dando, ele é associado. Agora tem um dano materializado e temos esse requerimento. O que eu espero, então, somente, é que apresentem os reais documentos, os originais, o bruto, para que, eventualmente, não só quem não tomou atitude, todo mundo, o mesmo bolo que o juiz está apontando, do presidente ao financeiro, ao jurídico, por quê? Porque senão as pessoas vão ter a sensação, aquela mesma sensação do Gavioli. O Gavioli vai dizer assim, eu não tinha essa responsabilidade, a responsabilidade é do outro. Não, o Gavioli está sendo responsabilidade porque era um dever dele. Assim como administrativamente, pode ser um dever do financeiro, pode ser um dever do jurídico, é um dever do presidente, porque está no estatuto. Tá? Por isso que eu falei que o DNA está no dedo. O presidente tem a obrigação de ficar fiscalizando todo mundo, principalmente porque o dele está na reta. E esses também, solidariamente, têm que ser responsabilizados. Todo mundo fica responsável, solidário. Todo mundo. Por isso que eu falei, se ele não sabe, não vire presidente, porque ele tem a responsabilidade de ele é o diligência. principal, mas a culpa é de todos, não é só dele. De todo mundo. De todo mundo. Não é assim. Cada um na medida da sua conduta. Bom, aí a gente teve acesso aqui àquela conversa, né? Aquele e-mailzinho, né? Uhum. Que era do agente do jogador, né? Olha, Rafael Botelho. Rafael Botelho não é o que fez a negociação agora? É agora, né? Tá, é o brasileiro. Mas aqui, ó, 21 de fevereiro de 24. Desculpa que não tá 100%, tá, gente? Porque eu tive que fazer aqui na mão grande rapidamente. Mas aqui, ó, 21 de fevereiro de 24, que era a treta, dia 16, dia tal. Prezados, fazemos referência ao termo de acordo datado de 9 de janeiro, lembra que eles entraram aí, já fizeram um acordo, em que as partes são o Corinthians, o Matias Rojas, a Redland Marketing e Futebol One, intermediário, conforme estabelecido na cláusula do termo de acordo, tinha 1 milhão e 300 para pagar, né? E o valor de 43 mil dólares para pagar, então eles já tinham feito essas coisinhas na época. Quem é responsável por isso? Quem estava recebendo aqui essa informação? Veja quem está aqui em cima. O Gavioli estava dentro dos e-mails de recebimento, tá vendo? Aqui, ó. Ele está aqui. Quem recebia também? Rubens Gomes. Quem recebia também? Rosala Santoro. Aí, o que eu sempre falo para vocês em relação a esse recebimento e documentação que eles recebiam. A dúvida é, tinha valor em conta? Você só vai descobrir isso com extrato bancário, com fluxo de caixa, certo? E aí, não adianta vir aqui e falar, mas um falou no vídeo tal, um falou no vídeo tal. Esqueçam isso. Se tem valor dentro da conta, tem valor? Tem, beleza. Então você tinha a responsabilidade, tinha zelo para cuidar do prejuízo que o Corinthians poderia ter com a rescisão de contrato. E partindo desse pressuposto, isso aí vai para o presidente e todos que estavam na cadeia. Veja, tem o Gavioli ali, tem o Rubens Gomes, tem o Rosala Santoro. Então, por isso que eu falei aqui, o presidente, que era o Augusto Melo, tinha a obrigação de zelar por isso, mas os outros também. Rosala Santoro, Rubens Gomes, o Gavioli, todo mundo tinha. E eles vão ter que solidariamente responsabilizar-se com patrimônio. Basta ter o documento. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.